Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe, seja bem-vindo a mais um canal do Podcast. Vamos para mais um episódio. Para você que está chegando agora, não deixe de conferir todos os outros episódios. Eu vou deixar, acho que no final do vídeo abaixo tem a playlist da Podcast. Então seja bem-vindo. Eu sou o Felipe, para quem não conhece, proprietário da Kirsch Motorhomes, da Kirsch Aluguéis. Estou hoje com uma grande empresa e uma equipe muito legal para contribuir com vocês e logo eu vou apresentar. Então, para quem não sabe, Podcast é um projeto de podcast onde a gente fala sobre caravanismo, campismo, histórias profissionais, pessoais, causos também, e a gente até acaba falando um pouquinho de empreendedorismo para quem gosta, né? Porque toda a história envolve empreendedorismo. Então, estou hoje com a Partner Custom novamente. Nós fizemos um episódio, talvez seja anterior, ou seja, o futuro, porque a gente já acaba mudando a ordem dos podcasts para fugir um pouco do padrão, porque você sabe, não é fácil montar a mesa. Então, quando a gente vem até Porto Alegre para gravar, a gente procura gravar pelo menos 2 episódios e mudar um pouco os integrantes. Então, hoje eu vou começar a apresentar o Odirley, o seu Odirley, proprietário da Partner Custom, seu Wilson Kirsch, proprietário da Kirsch Motorhomes, Kirsch SC Trailer e Kirsch Aluguéis, e seu Natanael, também sócio e proprietário da Partner Custom. A gente trocou integrante, né? Saiu o Matheus e entrou o Natanael para trazer um pouquinho de conteúdo da parte fabril, né? Da indústria. Às vezes, episódio a gente vai para um assunto, acaba falando de outro. Então, vamos tentar, junto com o passado, né, o episódio anterior ou o futuro, a gente falou um pouquinho da parte de fabricação de vocês, que talvez sejam experiências que outras passam, talvez o consumidor queira saber ou conhecer, né? Agora vamos deixar a palavra para cada um, começando com a Natanael. Fala um pouquinho, então, da tua história, trajetória na Partner, pessoal, profissional. Fica à vontade aí. Cara, a minha história na Partner é uma história bem legal de falar, assim. É. Porque lá no início, quando surgiu o projeto de nós montar a Partner, surgiu pelo Codirley, né? E eu cheguei através dele, porque eu já fui funcionário dele em outras empresas. Eu trabalhei com ele, já trabalhei com ele na New Way, uma empresa muito boa. O tempo que eu trabalhei lá, aprendi bastante com ele. Saí, fui seguir outros caminhos e acabei voltando pro motorhome de novo. E teve um dia, posso contar aquela história? Pode contar. Liguei para ele, dizer que eu tinha recebido uma oportunidade de ir para Brasília, fazer o motorhome lá. E tu trabalha hoje em qual, especificamente como mão de obra em quê? Cara, a minha formação é marceneiro. Uhum. Só que dentro da empresa, sim, a gente faz o que tiver que fazer. Mas no início do projeto, assim, eu inicio a parte fabril da marcenaria, da montagem dos carros. Essa parte interna eu inicio, vejo o projeto também, que nem o Odirley passa o projeto. A gente vê certinho como é que vai ser feito, como é que vai ser o desenvolvimento do projeto, da sequência de montagem. Toda essa parte é comigo lá dentro da empresa hoje. Maravilha, vamos deixar chegar nosso alimento aqui. Olha aí. Mas olha aí. Cara, gravar assim é outra história, né? Deus que te livre aí, ó. Obrigado. Coisa linda, obrigado. Um abraço, só enaltecendo aqui a Sálvia Pizza. Tá fornecendo aí um mimo para nós aí, obrigado. A pizzaria ou delivery? Tem pontos de venda na cidade, eles também têm serviço de delivery. Bacana, então muito obrigado. Esperamos aí fazer um bom Proveito. Uma boa degustação. Ah, sim. Continua aí. Bom, na parte da empresa, como eu falei, né, a gente faz todo esse processo da montagem, a gente vê certinho, a gente vê os pós e os contras da montagem. Esse processo, tenta entender como é que o cliente quer a montagem, como é que o cliente quer o motorhome. A gente tem que entender o cliente, né, para entregar o melhor produto para ele. E a nossa empresa é conhecida por, às vezes, fazer mais que a gente é contratado para fazer. Teve clientes que chegaram na entrega para pegar o seu motorhome, na entrega eles entraram, mas vocês botaram isso, botaram aquilo. Então a gente entrega mais que a gente
que o cliente contrata de nós. E é interessante esse fazer a mais. Eu falo isso muito na empresa lá, né? Tu tem que ser a mais do que tu é. Isso faz, consequentemente, as ações direcionar, não pelo lado pessoal, né? Lado profissional. Sim. Consequentemente, atrelar a empresa a ser mais do que ela oferece. Ela ser acima da média, que a gente fala. Empresa Ou fazer, tem que ser entregar algo, mais. algo que ninguém vê, né? É. Desculpa te cortar só pra dar o gancho, mas mete pau aí. Não, é isso. E hoje a empresa, nós temos um sistema de montagem bom, uma linha de montagem. Não é montagem séria, que a gente falou, é customizado, né? Então cada carro é um carro diferente. A gente pode pegar 2 carros que vai ser igual, mas aqueles 2 não vai ser. Cada carro tem um detalhe diferente. A gente se apega muito nos detalhes, que nem foi falado no outro, o Matheus falou. A gente às vezes até demora um pouco para desenvolver, porque a gente está desenvolvendo um produto, bem, na metade do caminho a gente já tem uma ideia nova. Às vezes a gente acaba acrescentando naquela montagem. Legal. É. E tua trajetória profissional, então, como marceneiro, começou Bah, anteriormente, já de motorhome na empresa anterior ou já vinha de mais tempo? como marceneiro mesmo, formação tem 20 anos já. Mas em motorhome começou em 2013. 13, já tem quase 10 anos. É, e foi... Desde o início com ele? Não, eu iniciei na Vetura. Ah, tá. Na Vetura, até cheguei lá por indicação, não tinha vaga para marceneiro. Eu era marceneiro, só tinha vaga para auxiliar. Eu falei, não, eu quero a vaga de auxiliar. Aí, na época, o Juca falou, não, mas não posso pegar. Não, eu aceito e desde então eu gostei, motorhome e estou aí até hoje. Legal, muito legal. Beleza, seu Wilson Kirsch, satisfação? Da mesma forma. É um prazer estar aqui no programa, auxiliando o que eu puder, a experiência, tudo que for ao meu alcance, em função do caravanismo, do campismo, da amizade, do desenvolvimento, tudo nós somos parceiros. É isso aí, seu Wilson, pra quem não sabe, é meu pai, né? Pelo menos acho que é, né? Tem que falar com a dona Vera. Meu colega de trabalho, proprietário aí das nossas empresas também, tá aqui contribuindo sempre. Eu gosto de deixar ele sempre como efetivo na bancada para contribuir, principalmente pelas experiências, né? Então as histórias sempre são boas. Às vezes é engraçado, passa um dia, a gente vive no dia a dia, conta uma história que nunca contou. É legal isso, né? Muito obrigado pela participação. Seu Odirley, fique à vontade. Então, sou o Odirley, como o Felipe falou, da Partner. Quero agradecer também o espaço de poder estar aqui e também poder contar essas histórias aí do caravanismo e da fabricação de motorhomes que desde aí 20, quase 30 anos atrás fazem parte da minha vida. Então, contem comigo nessa mesa. Então tá, seu Odirley. Eu falo seu Odirley por uma história particular, né? Sim. Nós fizemos uma vez um vídeo, né, na tua outra empresa, e sei lá, o nosso amigo Ivan, patrocinador da Telamax, ele gravou isso. Que eu falei seu Odirley, mas nem me dei conta, né? Te mandou um áudio e ficou aquilo, né? Sim, ele gravou aquela parte, o trecho da conversa e ele ficava me mandando. Aí a última dele foi que ele mandou fazer uma cerveja artesanal de uma empresa lá de Santa Catarina e que tem um freio assim na capa da cerveja dele. Teve a capacidade de mandar fazer um adesivo com o meu rosto, colar no freio e escrever na cerveja no rótulo seu Odirley. E me mandar, eu não tive coragem de tomar aquela cerveja, ainda tá lá na minha mesa lá, junto com as minhas miniaturas e tal, e todo dia eu olho para aquela garrafa e lembro do seu, Ivan. Obrigado por fazer parte da tua vida. Bom, vocês podem comer, fique à vontade, é só tiver um guardanapo aí para nós limpar a mão depois. Falando em miniatura, né, esqueci de falar no episódio anterior, tem pessoas que assistiram o podcast e querem saber onde tem para vender, né? E pelo menos eu sempre tenho os meus e peço para quem tem trazer, né? Esse aqui é meu de infância, um bonequinho do Playmobil. Eu e meu irmão tínhamos 2. Daí no fim eu peguei lá em casa e juntei com os bonequinhos, que dentro a gente brincava muito de Playmobil.
os 2 motorhome como se a gente estivesse no camping também. Lá especificamente, obrigado, em Garopaba, que é onde a gente acampa até hoje e vai todo ano, né? Onde a gente cresceu e tem muita história, né? No campismo dentro disso, né? Então essa miniatura em específico tem um valor sentimental bem grande, assim. A outra eu ganhei de um cliente. Tem gente perguntou onde é que tem para vender. Aquele teu que tu trouxe, aquele classe C, nós temos na loja de São José para vender. Ah, é? A Equipa Trailer tem. Para quem queria saber, tem o trailer, tem o motorhome, na loja de São José tem para vender, em São Paulo, na Equipa Trailer. Provavelmente tem a Playmobil também. Sim, esse é a evolução desse. Tem muita gente, nem o Marcos Killing, que vem da Eurohome, ele trouxe uma coleção, eles trazem sempre de toda a viagem. E o Marcelo tem lá em Itu um quadro muito grande, com vários miniaturas, é legal, eu acho, isso é um presente que eu gosto de ganhar. Que é engraçado que toda vez que eu vou em algum lugar, que eu tenho, hoje tem essas miniaturas de carro, eu fico batendo o olho e procurando Kombi, motorhome, o que tiver, só que é difícil de achar ainda aqui no Brasil de motorhome. Esse aqui eu trouxe lá da Alemanha, então é da Playmobil também, e aí tinha uma loja, tipo essas lojas de brinquedo que tem aqui no Brasil, e eu olhei no mapa e a loja ficava, acho que uns 10 quilômetros de onde eu estava. Cara, eu fui a pé até a loja, e só para comprar essa miniatura aqui. E lá é vendido normal, assim, como qualquer outra coisa. É um trailer bem interessante. Ele até achei até interessante, tem até o porta-pote aqui, cara, do lado de fora. Abre tudo aqui também, né? Não vou abrir agora. Abre todo, é bem legal. Então, assim, é um brinquedo que quem gosta de motorhome aí, que quiser presentear os filhos, eu não daria isso aqui pra minha filha, né? Ela vai destruir. Mas eu gosto muito, então, toda vez que eu vou em algum lugar, eu procuro trazer. Eu trouxe alguns, aquele classe C eu trouxe também de lá. Eu deixei também lá na New Way algum, que eu tinha trazido na outra vez. Mas é bem legal, até as pecinhas de montar estão aqui dentro, tem o poste de luz, é tudo bem legal. Então, se alguém quiser me dar um, também fica à vontade, eu gosto muito, vou fazer questão de falar bem. Todo mundo gosta disso aí, né? Agora sabe o que eu lembrei? Sabe aquele motorhomezinho que tu ganhou uma vez e te levaram? Sabe pra quem tu deu? No caso da Safari? Não, pro Marcos Killing. Ah, Marcos Killing? Não sabia, ele me falou aquele dia do podcast. Bom, pessoal, tá todo mundo enchendo a barriga, é bem bom, né? Um abraço pra Sálvia. Parabéns, muito ótimo. boa. Meu. Eu fiz um rápido roteiro aqui pra nós manter mais ou menos o podcast é bom por isso e às vezes é ruim. A gente passa muito tempo e às vezes acaba nem focando no assunto específico de falar história, mas já que a gente começou uma conversa no podcast anterior, se me permite perguntar uma coisa que envolve mais a questão que eu admiro, e eu já uso, até não digo como exemplo, mas como inspiração, tu tem uma sociedade com teus colaboradores, né? Eu não sei se vocês se sintam à vontade para falar ou não. E como é que funciona, né? Porque tu é a pessoa que fez uma outra empresa, começou com uma empresa, desenvolveu, hoje tu tá na partner junto com teus colaboradores que são teus sócios, né? São divididos e cada sócio ele representa, ele faz alguma coisa lá na produção. Por que tu chegou isso? Até que ponto? Não sei como é que se usa a palavra na questão de empreendedorismo, se é uma governança linear ou horizontal do que é vertical. Sim. A ponto de que de cada um focar muito num setor que numa experiência passada tu tinha dificuldade de treinar, de controlar, se sentir à vontade. Eu achei legal isso. Essa pergunta é bem interessante, Felipe, porque ela tem muito a ver com a minha personalidade. Uhum. Tá? Tem mais a ver com a personalidade do que com o negócio propriamente dito. Quando eu deixei a outra empresa, que eu acabei vendendo a outra empresa e abri essa, no meio do tempo ali, eu saí para fazer outra coisa. Né? Eu saí para trabalhar com treinamento, com desenvolvimento pessoal, e eu passei um período estudando e aprimorando e aplicando treinamentos, né, ajudando alguns outros empresários, e foi um momento muito interessante da minha vida, foi mais ou menos durante 1 ano. Só que quando eu saí dessa outra empresa, alguns clientes me ligaram e tal, tu vai parar de trabalhar com isso?
eu gostaria de continuar fazendo trabalho com você, manutenção, aquela coisa toda. E aí, como eu vivi a minha vida toda trabalhando nisso, como eu disse, já tem 27 anos que eu trabalho nisso, eu olhei para mim, olhei para dentro e disse, eu não posso negar isso para mim e também não posso negar isso para o mercado, porque é algo que hoje o mercado tem necessidade disso, né? Tem mercado para isso, mas não só simplesmente pelo fazer, mas é por estar ali, ser uma referência dentre as pessoas que têm know-how, que têm conhecimento. E aí eu disse, bom, eu saí da empresa, deixei a empresa funcionando lá comercialmente, excelente, só melhorou também de lá para cá, depois desses 2 anos e tal. Tá cada vez melhor, graças a Deus, tá tudo certo, não teve problema nenhum. Mas quando eu saí da empresa e fui ter esse outro projeto, as pessoas me ligaram. E para manter isso vivo, eu pensei assim, bom, como eu comecei a New Way sozinho, digamos assim, era eu e aí sempre tinha funcionário, 1, 2, tá? Chegou a ter 30 na época, era bem difícil o dia a dia de empresário, né? Pai e família e todas as outras coisas que a gente faz dentro desse meio tempo. E eu me vi muito bem nesse outro negócio. E aí, por um tempo, eu passei a fazer esse outro negócio. Mas para manter vivo isso, eu resolvi abrir uma nova empresa. Só que daí, na hora que eu resolvi abrir essa nova empresa, eu pensei assim, tem 2 maneiras de eu fazer isso. A primeira é eu me arrebentar sozinho, me dedicar todo o tempo para isso e fazer isso dar certo, porque eu tenho Tu já fez anteriormente. uma vez que tu fez, tu consegue fazer de novo. E aí a resposta tem uma pergunta que todo mundo me faz assim, mas por quê? Eu digo, se eu já fiz uma vez, hoje eu posso fazer e posso fazer muito mais e muito mais rápido. Então eu fiz isso. Eu resolvi abrir de novo outra empresa, só que dessa vez a responsabilidade antes era, no início da empresa, era toda minha. E aí isso vai delegando responsabilidades, criando liderança, vai criando todo esse sistema de gestão dentro da empresa. Então, na empresa anterior que eu tinha uma pessoa responsável pela área financeira, uma pessoa responsável pela produção, líderes de setor, né? O Natanael estava lá nessa época. E eu era muito feliz lá dentro, nessa gestão, na forma como estava sendo feita. E as pessoas eram de confiança. A gente sempre fala que é um olho no peixe e um olho no gato, né? Uhum. Mas tinha semanas que eu não olhava o financeiro da empresa, por exemplo. Tá? Eu deixava porque já tinha... A empresa, quando eu saí, já estava com 10 anos, para mais de 10, e eu só de olhar a movimentação já sabia como que as coisas estavam indo. Então eu tinha confiança nessas pessoas, em várias delas. Tanto que algumas delas são sócios hoje da empresa atual. Então, quando eu fiz isso, quando eu resolvi dar esse passo de novo e recomeçar, fui criticado por muita gente. Muita gente falou, tu é louco, fazer isso aí com os caras que são teus funcionários. E eu sabia que não ia ser fácil, mas como eu trabalhei muito tempo com desenvolvimento de pessoas, eu sei que todo mundo pode mudar. Todo mundo pode ter uma chance, todo mundo pode ter, eventualmente, um momento de brilhar, de se destacar e fazer aquilo que gosta e fazer bem. Então é isso que me move. Então, quando eu resolvi fazer isso, o Natanael foi engraçado, eu estava na casa da minha mãe, e o Natanael me ligou, que daí ele disse, recebi uma proposta e tal, né? Ele estava falando sobre aquela história de que ele ia para Brasília. Eu falei, cara, faz assim, ó. Eu fiz as contas para ele, ó. Tu vai ganhar isso, o cara te ofereceu, não vai te sobrar nada. Entendeu? Eu sempre fui muito assim, eu tenho essa visão primeiro das coisas ruins, para daí formatar o que pode dar certo no final. Eu sempre olho todos os pontos, mas principalmente aqueles que podem dar errado. Eu falei, cara, tu vai ter esse problema. E daí, como ele confiava em mim, ele me ouviu. E eu disse assim para ele, não, mas espera uns dias aí que eu tenho um negócio legal para ti. Só para dizer que é eu e o Paulo, né? Eu e o Paulo, tava tudo certo, eu liguei para ti para ver como é que fazer o contrato. Mas não ter experiência em nada, ia para lá, né? Mas ia sem rumo, só ia fazer o motorhome lá. Eu liguei pro Júlio, preciso saber como é que eu faço o contrato, como é que eu faço as coisas pra fazer certinho. Mas tu ligou a ponto de tirar a informação, nada pra oferecer nada, nem nada, não. como amigo mesmo. Como amigo mesmo. Foi assim, aí o Júlio me disse, né? Não, acho que não vale a pena, espera um pouco aí. Aí esperei, até que um dia ele falou... Aí eu disse, posso ir na tua casa? Daí eu tinha me desligado e tal.
da outra empresa, aí eu fui lá falar com o Natanael. Ele tava lá, daí eu conversei com eles, cara, eu tenho um projeto de abrir uma empresa, só que eu não quero todo o resultado, mas também não quero toda a responsabilidade. Sim, principalmente responsabilidade, Principalmente. na verdade. E aí, no momento, assim, o Natanael, logo de pronto, já até por não ter todo um conhecimento de gestão, ele aceitou na hora, né? Só que eu sempre fui justo. Sempre fui muito justo. Então, quando eu abri o negócio, eu disse assim, eu vou abrir um negócio para que todo mundo trabalhe igual e para que todo mundo ganhe igual. E aí, quando a gente abriu o negócio, tava eu, Natanael, o Paulo e a Juliana. E aí, a gente começou a fazer aquilo que eu te disse no início. Não, a gente vai ficar pequeno e tal. Eu fazia a venda, né? Eu organizava as coisas. A gente passou um período sem nada de trabalho, que eu falei, olha, a gente vai passar um período porque a gente está abrindo um negócio novo e até que esse negócio seja absorvido pelo mercado, a gente vai demorar um pouquinho a engatar. E aí eles confiaram nisso. A gente passou sem receber nada durante um período, só fazendo algumas manutenções, pagando custos. E aí, quando entrou um trabalho, um primeiro motorhome que a gente começou a fazer, aí que a roda começou a girar. Porque aí, mesmo tendo know-how, mesmo tendo conhecimento, tu não tem produto para mostrar. No momento que a gente fez o primeiro, daí o primeiro puxou o segundo e assim vai. E aí eu disse pra eles, eu fiz toda a análise do cronológico. Eu digo, vai acontecer assim, vai demorar tanto tempo, a gente tem tal problema, vai ter que sanar em tal ponto. Mas daí, voltando à questão societária, eu disse pra eles, olha, eu vou fazer a venda, fazer o comercial, fazer o acompanhamento, mas toda a execução é com vocês. Não, beleza e tal. Só que com o passar do tempo, eu tenho um perfil muito... eu sou muito incisivo em algumas coisas assim, então eu não consigo ficar longe da produção. Não consigo. Mesmo eu passando as coisas para eles e recebendo do cliente, absorvendo, transformando isso num produto, eles precisam às vezes de um know-how de execução, alguma coisa de qualidade, né? O Matheus trabalha na qualidade, eu ajudo ele lá, o Natanael na produção, eu ajudo ele ali, o Paulo na parte de acabamento de funilaria, hidráulica, essas coisas que é a parte dele, eu ajudo ele, a Juliana na gestão financeira, eu ajudo ela também, e eu faço a minha parte, que é o comercial, e a parte de projetos e desenvolvimento, que é o que eu gosto de fazer e que eu julgo que faço bem. Então, com o passar do tempo, as pessoas começaram a me perguntar sobre isso, não querendo ser indelicados, assim, eles perguntavam, tá, mas como assim? Né? Tu pegou um cara que era teu funcionário e transformou ele no teu sócio. E daí eles paravam a frase ali. E daí na cabeça deles fala assim, tu é louco. Sim. Porque gente é a pior coisa do mundo de trabalhar. Trabalhar com gente. Cada dia um tem um problema. Cada dia um tem uma vontade, entendeu? E quando tu tem uma delegação vertical, que tu tá em cima e tu manda, beleza. Hoje, a gente tem, eu vejo da seguinte forma, ela é vertical, mas é um vertical muito suave, que é de mim para eles. Aí eles estão em linha, tá? Porque aí eu tomo a decisão administrativa, digamos assim, passo para eles, a gente discute e executa. Daí dali para baixo ela se torna vertical. Mas o início, o ponto focal ainda sou eu, dentro do negócio. A pessoa chega por mim, digamos, né? Eu faço a gestão do que a pessoa quer, transformo aquilo num produto e aí desço para eles executarem aquilo. E aí a gente toma as decisões de qual é o melhor material, qual é o melhor produto, como que nós vamos fazer, qual que é o melhor método e assim vai. Então, mesmo tendo know-how, eu sempre compartilho com eles as dificuldades, principalmente, e também as decisões que são tomadas de forma direta, porque algumas coisas não dá tempo. O cliente está ali na tua frente e aí vai ou não vai? Tu decide, vou fazer, depois só, não vamos fazer tal coisa. E ponto. Então a gente tem essa transparência, digamos, na hora da gestão. E eu acredito que o que tu tá deixando a gente vivo dentro da gestão é isso, sabe? Essa transparência. Porque, como eu disse, eles são os melhores profissionais que eu tenho, que eu já tive. Então eu confio neles nisso. Da mesma maneira que eles confiam em mim na gestão. Sim. Então, o que mantém o negócio vivo hoje acredito que é a minha maneira de pensar, é a flexibilidade que a gente tem um com o outro de lidar com algumas situações e a abertura de poder dizer qual que é a dificuldade que eles estão tendo e eu poder ajudar eles na dissolução desses problemas. Então, eles hoje estão lidando com mão de obra, que antes eles eram a mão de obra,
e as pessoas lidavam com eles, hoje eles lidam com as pessoas. Eles fazem a gestão das equipes deles. E eu ajudo eles a fazer a gestão da equipe deles. Então, assim, a equipe não é minha, a equipe é deles. Sim. E aí eu acho que a resposta que vem de encontro com a tua pergunta inicial, que é por que eu fiz isso dessa forma, é porque como eu queria ter pessoas que dividissem as responsabilidades comigo... E o tempo também, né? Exato. E o tempo, se eu fizesse sozinho, eu faria. Sem problema nenhum eu faria, só que demoraria muito mais tempo e perderia muito mais cabelo. Então, eu tenho certeza que ao longo tempo, né, a empresa tem 1 ano e meio só, em pouco tempo a gente vai estar muito mais organizado e muito mais alinhado nos trabalhos pontuais de cada um para ter um rendimento melhor e a equipe vai aumentar. A gente hoje está em 16 pessoas e vai aumentar a equipe e a gente vai procurar ensinar os novos que entrarem, vai procurar absorver o conhecimento dos que já tem, mas via de regra eu fiz isso exatamente porque a mão de obra qualificada hoje, ela está empregada, tá? Grande parte da mão de obra está empregada e uma parte da mão de obra hoje ela tem alguns vícios que a gente não acha interessante ter dentro do negócio. E então a gente quer criar mão de obra, né? Gerir novas pessoas para fazer coisas novas. A gente não quer pessoas fazendo coisas, vamos lá dizer, velhas, né? Sim. A gente faz produtos novos para pessoas novas com novas ideias. Então a gente quer pessoas que tenham novas ideias. Sim. Por isso que eu abordei isso, porque eu acho muito legal isso. Hoje a nova, não sei se de geração de empreendedores estão mais na característica da questão mais linear, né? Porque assim, se tu tem o teu time formado, a tua equipe, tudo que ele decidir na questão do que ele é responsável, tu vai respeitar a opinião dele, se ele fez tem um porquê, e tu vai confiar nele. Se não tivesse, talvez teria o gerente daquele lado, talvez ele não teria aquele mesmo cuidado, aquela mesma preocupação, se o cara é dono disso. Ele vai tentar fazer o melhor, trazer o melhor retorno para a empresa, para o cliente. Então, eu acho muito legal essa coisa de desmembrar, né, as funções, né, a posição de cada um, a ponto de que distribuir principalmente a responsabilidade e também gerir melhor o tempo. Sim. Né? É claro que no teu caso tu tem ali uma linha um pouquinho mais direta, porque tu tem o know-how, tu já tem isso, né? E eles têm um de melhor que é o que? A mão de obra naquilo que eles fazem na execução lá na produção do veículo. Exato. Eu até uma coisa que tu falou que eu ia entrar no assunto. Acho que há bastante dificuldade no segmento do nosso ramo, que é profissionalizar mais a mão de obra, porque, vamos supor, no meu ponto de vista, né? Tu vai pegar um soldador, o soldador de residência, ele não é o mesmo soldador do motorhome. Então ele tem que ter um ensinamento em cima daquilo ali. Isso demanda tempo, às vezes, como tu falou, bons profissionais estão empregados. Necessariamente eles só querem aquilo ali, ou não são, às vezes, tão bons empregados assim, mas também sai muito caro investir em alguém, tentar ensinar e depois a pessoa não dá sequência naquilo que tu faz, né? Sim, faz sentido também. A equipe que a gente tem dentro da empresa hoje é uma equipe jovem, digamos assim, né? Jovem de não só de idade, mas de cabeça. E a grande parte dos que estão lá, eles aprenderam muito com a gente. Então tem um respeito tanto deles para nós quanto de nós para eles. E quando a gente discute alguma coisa ou vai passar algum trabalho, há sempre uma conversa antes. Não é simplesmente vai ali e põe o parafuso. Cara, é o seguinte, esse parafuso serve para isso, a gente vai fazer assim, 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 ok? Porque da próxima vez ele já vai saber fazer. Mas aí isso vai estar muito linkado à questão de formação, como tu comentou, né, Felipe? E realmente não tem essa formação. Eu fiz alguns cursos online, assim, tem uma entidade americana que faz uns cursos assim, técnicos e tal para montador de motorhome, mas no Brasil ainda não tem isso. Até é uma coisa interessante de se pensar. Com o aumento das fábricas e aumento do número de profissionais, normalmente as pessoas formam os profissionais dentro, baseado numa formação inicial, serralheria, marcenaria, elétrica, hidráulica, porque os equipamentos são específicos, mas não existe uma formação ainda para isso. E eu até acho que, né, penso que talvez demore um pouco
a isso acontecer aqui. Ter essa, digamos assim, um sistema de formação como tem hoje esses profissionais. Eles são derivados de outras profissões. Sim. E então essa é a grande dificuldade. E isso sim foi o ponto principal, porque eu queria que o produto que a gente vendesse estivesse bem feito, fosse revisado, e se tivesse algum problema, a pessoa que fez fosse responsável. E é por isso que hoje, quando a gente está trabalhando, eu falo para eles, vocês são a melhor mão de obra que nós temos. E quando eu digo vocês é porque efetivamente eu, de vez em quando, meto a mão em alguma coisa assim, que eu gosto também, mas eles são. E se o colaborador não veio, agora ultimamente não tem muito caso, mas teve muito caso de Covid, agora teve caso de dengue e tudo mais, a gente tem que fazer. O cliente lá na ponta, ele até entende pela ligação, mas ele não tem culpa. Então, se o colaborador não fez, nós temos que fazer. E essa é a nossa responsabilidade. E as funções também, da forma como foram distribuídas, elas permitem, por exemplo, que eu atenda um cliente, que eu vá até o cliente, se for o caso, ou que eu saia com o cliente para ir na loja, escolher um produto, e a produção não para, porque os olhos do dono estão lá dentro, entendeu? E todo mundo que trabalha dentro do negócio, das equipes do Natanael, do Paulo, do Matheus, da Juliana, todo mundo está entendendo aos poucos qual é o propósito dele dentro do negócio e onde que ele vai chegar. Sim. Porque a gente vê que sem propósito ninguém faz nada. Então a pessoa tem que entender para que ela está fazendo aquilo, por que ela está fazendo aquilo, onde que ela pode chegar com aquilo. Então a nossa empresa, além do produto, hoje ela também tem essa visibilidade de entender a necessidade do colaborador, não só a necessidade do cliente, para que no final o cliente saiba que aquele colaborador fez parte do produto. Então isso também é uma característica que tem dentro do nosso negócio. Sim, com certeza. Isso é uma coisa que eu acho assim, né? Quando o pai fez o motorhome na Industrial, quando a gente fez os carros na Eurohome, às vezes a gente atrela a marca pela pessoa e tudo bem, né? Mas eu faço questão sempre de enaltecer todos, né, que fizeram parte do processo de uma construção. Todos são importantes, talvez tão muito mais importante que a própria pessoa ali, né? A pessoa, o marceneiro, o eletricista, o hidráulico, eles que fizeram o motorhome no fim das contas, né? No caso, teu caso, cadê vocês? A gente é só o atravessador. Vocês regem a ópera, entendeu? Então, assim, isso que eu gosto de falar, até falar nisso, ficar pronto vai ter um churrasquinho lá, né? Quando ficar pronto, né? O pessoal já está contando com o churrasco. Então tá bom. Para quem não sabe, a gente está fazendo um Classe C. Para quem não sabe, Classe C é esse tipo de veículo aqui. Esse modelinho assim, igual. Com a Partner, é um veículo que a gente vai destinar para locação, né? Inicialmente a gente ia fazer para fins de comercialização, né? Mas modificando algumas coisas estratégicas da empresa. E a gente entende que tem tudo para dar certo, né? E entrando nesse assunto de produzir com vocês, isso eu falei também com a Eurohome, quando a gente tem a confiança num produto, num profissional, tudo fica muito fácil, né? Então a gente está acabando de falar aqui que tu tem confiança nele, então as pessoas que ele delega, ele vai fazer ou tentar dar o melhor, né? Então ele confia, então tu vai confiar no respaldo dele. E isso vale para a nossa fabricação. Na Eurohome, os produtos que a gente fez, já desenvolveu, porque não era muito diferente do que eles produzem, mas para locação a gente, no primeiro, ajustamos hoje, quero um motorhome. E nem vou lá ver. E está acontecendo isso com vocês. Quando a gente nos encontrou, né, apesar de ter tido sempre relacionamento comercial e também de amigo, que é o que importa também, acho que até mais, quantas vezes eu vou lá para ver como é que tá. Sim, E é engraçado isso até. E quando vou, porque tá tudo na mão de vocês, confiando na expertise, na bagagem de vocês, e a gente sabe que a gente está em boas mãos. Então, claro, isso é até um assunto que eu quero abordar, seja, talvez o Natanael possa responder, ou tu, sobre essa questão de confiança. Personalização requer expectativa, principalmente por parte do cliente. Ele quer ver que aquela ideia dele está indo em prática, está dando certo ou não, mas ao mesmo tempo, para a questão de produção pode até atrapalhar ou ajudar no sentido, mas para nós,
O carro está sendo produzido, a gente conversou, esboçou um projeto e está de alteração de projeto nada até agora. Quanto é legal, né, tu poder confiar numa empresa, em profissional, onde que eu só vou chegar lá para retirar o motorhome, claro, acompanhando e tal, né, daqui um pouco sugerindo, mas as bases foram definidas lá no início, né, e quando não acontece isso com o cliente, né, para vocês, talvez eu seja um cliente bom de lidar, né, porque personalizamos o projeto, sim, né? Mas ao mesmo tempo não estou indo lá para ver se vocês estão botando o parafuso de inox ou de alumínio, ou se estão fazendo tudo aquilo que eu estou pagando ou não, né? Conta um pouquinho você sobre isso, quanto é bom ou ruim, para o pessoal saber também, ver esse lado da indústria também, né? Sim, eu vou começar, vou fazer uma introdução aqui, Nathanael, depois tu Aham. vai dar a tua perspectiva de Fabril. Para mim, por exemplo, como eu sou criador, digamos, criador de conteúdo, né? A pessoa gera um conteúdo e tal e põe aquilo em prática. A gente gera um produto, tá? E tudo que a gente conversa, o cliente vai várias vezes na empresa, a gente gera um projeto, aí é um filho. Gerou um filho naquele momento, e aquele filho tem que crescer. Aí quando tu está executando o projeto, o cliente às vezes visita a fábrica, até é interessante que o cliente visite, veja como está indo. Normalmente a gente tem um costume de mandar fotos, a gente faz um grupo no WhatsApp para administrar o que está acontecendo, parte financeira, parte de produção, né, define projeto e tal. E aí o cliente vai recebendo fotos, mas via de regra, grande maioria deles vem visitar a fábrica. E isso é bem saudável, o cliente vir visitar a fábrica. Às vezes acontece de o cliente vir visitar a fábrica em momentos, por exemplo, que tu está numa fase de entrega de um outro veículo, que está numa fase, por exemplo, de desenvolvimento de um processo, uma matriz, por exemplo, no carro de vocês lá, desenvolvimento de matriz. Aí o carro está todo isolado, sendo pintado, fazendo fibra de vidro, ou o que seja, e o cliente quer entrar no carro. E aí o carro está isolado, e aí para explicar que fica ruim, tirar o isolamento, né? A gente não quer ser indelicado, é difícil. Então, mas o cliente ele quer ver aquilo sendo executado. Por isso que a confiança, como tu falou antes, ela tem que vir antes do desejo. Então é complicado gerir as duas coisas. O cliente quer ver, não só por foto, né? Mas quer ver pessoalmente. Só Botar a mão ainda também, né? quer botar a mão ali e tal. E só que a gente está num processo de montagem do carro que às vezes tu não consegue parar o que tu está fazendo, desfazer para o cliente olhar. E às vezes a gente está entregando um outro carro, ou, por exemplo, eu estou lá com um outro cliente, dando atenção na entrega ali, que é a entrega técnica, às vezes demora horas para explicar tudo que o cliente quer saber e tal. E aí chega outro cliente, aí tu não consegue dar aquela atenção devida e tal. Então, sempre que o projeto é executado, é importante que a pessoa confie na empresa. E hoje, eu vejo, a gente estando aqui, é mais uma maneira das pessoas conhecerem a empresa, conhecer as pessoas da empresa, terem mais confiança, tá? E isso tem um outro ponto que eu queria deixar bem grifado aqui. Conheçam as pessoas às quais vocês fazem negócio. Porque cada negócio que vocês fizerem pode ser um negócio para a vida toda. Ou pode ser um negócio que vai te dar um problema a vida toda. Então, procurem saber quem procurem o histórico, né, das empresas para saber, porque a diferença entre você confiar ou não confiar, ela é muito pequena, porque você pode confiar numa pessoa e a pessoa não te corresponder. E aí você pode, talvez, estar desconfiando de alguém que é extremamente honesto, sincero e está fazendo aquilo ou mais do que você solicitou. Então é importante, sim, saber quem é a pessoa, quem é a empresa, e a questão de participar da montagem, só esse bom senso tem que ter na hora de executar um projeto e saber que aquilo que foi solicitado está sendo feito. Sim. Quer contribuir com essa narrativa do cliente dentro da empresa, de confiar, de opinar, de mudar, que até falamos um pouquinho antes com o Matheus. Olha, o cliente dentro da empresa é saudável até, porque o cliente ele tem a ideia, ele passa para nós. Através dessa ideia, a gente consegue enxergar o que o cliente quer, fazer conforme o cliente quer, a gente se põe no lugar do cliente lá dentro da empresa. Então a gente tem até um dizer nosso que você sonha, nós realiza, né? Porque o cliente sonha que ele quer aquele motorhome.
que ele quer daquele jeito, daquela forma. E a gente entende aquilo e transfere para dentro da montagem do carro. E entrega o que o cliente quer. Tá, beleza. Vou mexer com vocês agora aqui. Fala um caso ruim de um cliente dentro da empresa que atrapalhou. Não sei. Vou mexer com vocês. Não vamos falar só das coisas boas, vou falar das coisas ruins. Atrapalhar. Não vamos falar nome, evidentemente, mas uma situação, um caso que o cliente atrapalhou a produção, porque assim, eu vejo, né, porque eu já vi isso, né, o cliente, ele é amigo, né, de todo mundo. Às vezes tem um colaborador que está concentrado lá embaixo do carro, querendo parafusar uma caixa d'água, e o cara chega, bate na perna, cara, ei, fulano, como é que tá a família? Não sei o quê, o cara perde atenção, perde tempo, né, porque na indústria tu tem que produzir tempo, qualidade, e às vezes eu vejo assim também. Né? E é isso que difere uma empresa personalizada, que ela está aceitando as condições, nos termos de uso, brincando assim, ou quando a gente pega uma fabricante que já é mais linha de produção. Não que ela não queira a presença do cliente, não é isso, mas em si que não modifique projeto para não modificar o sistema de produção, né? Sim, mas como isso também tem uma linha bem tênue nesse negócio, né? Porque, por exemplo, tem um cliente que ele é residente aqui de Porto Alegre. E ele, toda vez que ele vai na empresa, ele não vai embora sem dar tchau pro Paulo. Tem um cliente lá que ele toda vez... Por quê? Porque da outra vez que ele fez o carro na outra empresa, o Paulo que pintou o carro, o Paulo dava atenção para ele. Então, toda vez que ele vem, ele tem que dar tchau pro Paulo. Isso é um caso. E às vezes o Paulo tá lá pintando um negócio, lá catalisou uma massa, e se ele vai parar para conversar com o cliente, ele perde aquilo que ele estava fazendo além do produto. Então a gente entende que tem o custo-benefício e tem o pró e o contra do cliente estar dentro da empresa. Então, nesse caso, às vezes, o cliente não percebe porque ele é tão amigo... Tão íntimo, né? Tão íntimo. E é isso que dá a identidade do relacionamento. É, que ele não percebe isso, né? Ele fica ali conversando e ele só vai dar um tchau e quando vê, ficou meia hora ali e tudo certo. Mas teve essa semana, por exemplo... Veio um cliente de fora lá da região central lá do país, que a gente está montando um carro para ele. O cara é fantástico, né? Assim, trouxe várias ideias novas e tudo mais. E ele disse assim, amanhã eu tô aí. Mas eu não disse a hora, e aí de manhã eu tinha uma consulta com meu pai, fui levar meu pai na consulta e tal, e daí ele veio de manhã. E aí o que ele fez? Eu não estava. E aí ele chegou, ele pegou o Natanael, pegou o Matheus e... Virou um evento dentro da empresa. Como é que tá isso aqui, como é que tá isso aqui? E era algo que eu tinha que resolver. Mas como a gente, né, não estava naquele momento, ele pegou os guris e foi conversar e tal, mas de boa, assim. Só que isso para ele é satisfatório, né? Só que para nós, por exemplo, a equipe do Matheus ficou meio desatendida naquele momento, a equipe do Natanael também ficou um pouco desatendida naquele momento, e aí aquilo passa uma hora e meia, e a gente sabe que na linha de produção, uma hora e meia faz diferença. E aí como a gente está voltando lá, né, eu já escolhi eles por conta do perfil deles, de serem pessoas atenciosas e cuidadosas no que fazem. Se eles não estão lá para ver o que está sendo feito, acaba que pode passar alguma coisa desapercebida e aí a gente vai ter problema lá no final. Então, às vezes, a gente não fala isso abertamente para o cliente, mas às vezes é complicado essa relação. Do contrário, já aconteceram outras... Por exemplo, vocês, a gente está montando um carro lá, né? Vai ter outro lá na sequência, só que vocês foram pouquíssimas vezes lá. Por quê? Porque vocês estão confiando no processo. Eu lembro que teve um dos clientes que o seu Ivan indicou, lá do Rio de Janeiro, que ele disse assim para o cliente, não, tu pode chegar lá, pega a chave, entrega e vai buscar quando estiver pronto. E foi mais ou menos o que o cliente fez, porque ele só foi uma vez no meio do processo. Ele largou o carro, foi uma vez no meio do processo, e depois só para buscar o carro. E o cliente da Bahia também. Mesmo o da Bahia foi pior ainda, porque ele nem veio. Ele mandou o carro. Ele mandou o carro, a gente fez o carro super personalizado, é um dos carros que tem nos nossos vídeos lá, e chegou no dia de entregar, ele veio pegar e foi embora. E ponto. E ficou nisso, entende? Então, a gente mantém relacionamento com ele, vê que está funcionando. Ele diz, minha geladeira não está funcionando. Eu falei, viu se o disjuntor está ligado? Essas coisas assim. Como ele é bem de longe, acaba ficando essa necessidade de comunicação cada vez maior. E a gente entregou um carro, por exemplo, para um cliente de Lajeado, na semana passada, e ele é muito pouco na empresa também. Muito pouco. E era ali...
30, 40, 50 quilômetros de distância, era pertinho. Então acabou que ele não ia, porque ele confiava também no que estava sendo feito. Sim. É que tem os dois lados da moeda e é legal falar isso, porque realmente para cliente a gente não pode dizer, fulano, não vem aqui. Tu vai me atrapalhar tudo, o teu próprio carro vai demorar. Mas ao mesmo tempo ele também pode aprimorar em muitos casos. O olhar de fora às vezes vai ver um defeito que não viu e tal, uma coisa que saiu errado fora daquilo que combinou. Mas gera expectativa muito no consumidor. Eu lembro que quando o pai estava fazendo o Industrial, o novo lá, que é um sonho assim, realizado. Né? É o brinquedo que tu trabalhou a vida inteira para fazer, dependendo dos carros e história de cada um. Mas no caso dele, o pai lá, vou lá no Guilherme. Daí ficava a tarde inteira lambendo o motorhome, né? É que, na verdade, quando tu faz alguma coisa, tu tem um prazer de olhar aquilo que está sendo feito, né? Sim. Enfim, tu acaba indo em função daquela curiosidade, parece que... Mantém vivo aquilo. Mantém vivo. Não, eu tenho que fazer, vou lá olhar, não, será que está sendo de acordo? E talvez, que nem esse carro que a gente está fazendo com você, se não fosse para o intuito comercial, a gente talvez iria estar mais presente. Exato. Também. No caso, no início, aquele carro que a gente está fazendo para aluguel, era talvez para mim usar ele, né? Não vou dizer que eu não uso, mas eu quero ainda experimentar ele para ver como é que fica. Mas daí tem a questão minha e da esposa. Daí seria um toque pessoal para nós investir ou para ter um certo tipo de motorhome, que nem aquele estilo que hoje é um estilo de 7,5 metros, mais ou menos, um estilo já menor daquele que eu tenho hoje. Carro de 9 metros, mais ou menos. Tem que adaptar a vida ali, né? Exato, o espaço, como é que eu vou me adaptar à cama, o banheiro, claro, pelo que eu vi, que eu estive com o Felipe lá, quando levamos o trailer lá, eu gostei, o espaço deu muito bom. Ficou muito, já pegando o gancho do carro, ficou muito bem distribuído. Mas isso tem a ver muito com uma coisa que eu ia falar e vou aproveitar o gancho. Por que ficou bom? Porque a gente sentou, pensou, fez uma planta universal, que é importante no intuito comercial. Quanto mais universal for, mais clientes tu tem para chance de vender. Com uma cama boa, com um banheiro bom, com uma sala boa. Porque quando a gente fala também muito personalização, a gente falou bastante com a Eurohome isso. Às vezes tu faz tão personalizado, porque para a fábrica ela vai fazer. Não, aquele produto vai servir depois... Não é o critério da fábrica, né? Então, assim, o quão bom é para cada um, quando personaliza, ou quando tu faz universal, que daí nós podemos ir com propriedade. O produto que ele é feito, o beabá fácil, ele é muito mais rápido vendido, porque ele é padrão, ele é mais universal. E isso fez com que, no caso do pai, ele saiu de um carro de 12,5 metros, de 22 anos, foi para 9,30 metros, que é o que ele tem hoje. E se ele fosse para uns 7,5 metros hoje, é muita mudança para o perfil dele. Sim, rápido demais. Muito. Então, assim, no caso, ele fica numa balança. Fica naquela dúvida, vou me adaptar, não vou? Então, assim, ele quer deixar pronto, mas o que é o mais legal? O carro não está 100% pronto, mas só de ver o tamanho do banheiro, o tamanho da cama, o tamanho de tudo ficou perfeito. Ficou muito bom. A vantagem dele também, o fato dele ser 7,5 metros, é que ele é 10 centímetros maior do que um furgão. Da Sprinter, por exemplo, é uma Sprinter 516. Ela é 7,40 e o furgão é 10 centímetros só menor. E aí quando você olha, ele parece muito maior, porque na realidade... Ele é mais robusto, ele é mais largo e mais alto. Tem a alcova em cima com a cama e tem quartos no fundo. Mas quando você entra nele, a sensação do espaço interno é muito melhor. Então eu sou, suspeito em falar, mas aquele carro, ele é o suprassumo da van. Então se o cliente tem uma van, porque às vezes a pessoa começa na van porque acha que pode ser suficiente e tal. Se você vai sair da van e quer algo maior, vai para o Classe C. O Classe C vai te atender 100%. É a tendência no mercado. Não só por ser tendência, às vezes é necessidade. Necessidade, é pelo espaço. Não. A gente não pode falar isso para o cliente, mas a gente pode falar hoje aqui e que não se sinta ofendido para aquelas características que eu vou citar. Por exemplo, uma pessoa obesa, uma pessoa muito alta, ela não cabe numa van.
ou ela até cabe, mas ela vai sentir dificuldade no banheiro, na sala, no corredor, na cama. Daí, para ela, é um perfil de classe C. Porque daí ela tem uma altura mais adequada, ela vai ter um banheiro maior, uma sala maior. Então, assim, é difícil, às vezes, a gente conseguir explicar entendendo o perfil que o cara, o que ele quer, mas o que realmente serve para ele, né? E vender o produto errado mesmo, que era o que o cliente queria, te traz danos depois, né? Porque aí o cliente vai passar a vida toda, o tempo que ele estiver com aquele motorhome, decepcionado com aquele produto. Então, quando a gente conversa, e isso acontece todo dia, o cliente vem com uma ideia e sai com outra. Daí sempre quando ele sai eu digo assim, espero ter te ajudado. Aí, às vezes eu não vendo, porque às vezes o cliente quer algo que eu não tenho, entende? Ele vem e diz, eu queria isso, daí é aquela história de colocar o Rio Grande do Sul dentro de Porto Alegre, né? Não cabe tudo ali dentro. Tu tem uma necessidade, família grande, por exemplo. Eu já vi família grande dentro de uma van, 4, 5 pessoas dentro de uma van. Tá, até onde que vai a privacidade e até onde que vai a interação da família, né? Isso Sim. a gente falou várias vezes, deu uma chuva, todo mundo briga, porque vai ficar todo mundo dentro do motorhome. Então já tem que pensar nos artifícios. Todo, fechamento, barraca no teto. Espaço para guardar tudo, né? Tu tem que pensar tudo que tu vai precisar para cada uma das pessoas, a necessidade individual de cada uma delas e tudo que tu vai colocar no carro. Daqui a pouco tu chegou a fazer uma van e saiu com micro-ônibus, né? Ou de repente tu chegou com micro-ônibus e saiu com mini trailer, porque, como eu digo, a pessoa vendo e experimentando agora com a locação, está sendo bem interessante que a pessoa pode experimentar isso. Tamanho exato. Exato. Ele pode usar, por exemplo, o Winnebago lá, aluga e vai andar. Nossa, achei maravilhoso. O Winnebago não tem para locação. É o Jayco? É o Jayco. O Jayco, desculpa. Saiu com o Jayco, achou maravilhoso. É que assim, o Gilvan, que ele vai até, eu convidei para participar, ele foi um caso à parte, sabe? Mas não foi uma exceção. Depois a gente fala um pouquinho dele também, para contar a história. Então, às vezes a pessoa aluga um carro e acha maravilhoso. Tá, beleza, já vai comprar aquele, de repente, mas... não, achei muito bom, bem grande e espaçoso. Tá, mas de repente um menor não te atende melhor? Pois é, tem a minha garagem e tal. Então, às vezes a pessoa comprou no impulso um grande, sendo que o pequeno ela vai levar para botar na garagem da casa dela ou no sítio dela, entendeu? Vai poder estacionar na frente da casa, e sendo que o maior ela não vai ter a mesma facilidade. Ou do contrário. A pessoa chega, aluga o pequenininho, não, acho que tá legal. Às vezes a pessoa é muito alta, ou às vezes um pouquinho mais gordinho, e ela se adapta ao carro, porque normalmente é o que a pessoa faz. Ela se adapta ao carro. A customização te permite adaptar o carro à pessoa, que é o que a gente trabalha. Mas se a pessoa comprar o carro pronto, é bom que ela tenha algumas experiências. E eu tô vendo que tá sendo uma coisa bem assim normal as pessoas alugarem vários motorhomes de várias empresas para fazer todas as análises. Então, para ver o perfil dela. O perfil dela. E a gente estava falando no vídeo anterior de tendência do tipo do cliente. Por exemplo, o meu cliente hoje ele é bem mais jovem. O cliente da empresa anterior, ele era na média de 50 a 70 anos. Hoje, o meu cliente está na média abaixo dos 50, se eu fizer a soma de todos. Então, é um perfil mais jovem que começou antes. E esse cliente já é um pouco, ele já é um pouco mais crítico do que aquele cliente mais velho, porque a pessoa mais velha tende a confiar mais, grande maioria das pessoas. Na verdade, tu falou, isso é uma coisa que eu queria ter falado no episódio anterior, a idade, a faixa etária do cliente. Talvez esse cliente tu tá atingindo pelo trabalho que tu tá fazendo hoje, né? Então, assim, mas eu vejo com certeza, que a gente falou também da pandemia, né? Que fez as pessoas despertarem, tirar aquele sonho de que quando se aposentar, incluindo o público jovem. O que eu vejo, assim, comportamento da nossa geração mais nova? Não querem adquirir tanto patrimônio e aproveitar mais a vida. Então, assim, talvez é mais fácil ou melhor investir num motorhome agora do que daqui a 10 anos, ou alugar agora para ver se vai gostar, e um pessoal também um pouquinho mais minimalista também. Então, assim, como é interessante, tu falou uma coisa que gerou isso, é o teu público,
hoje, porque talvez tu tá atingindo, e também talvez ao público geral. Hoje nós estamos tendo bastante clientes Jovens, de né? 50 anos para 40, de 30 também. Principalmente na linha do trailer. Sim. Estão chegando. Até porque daí, depois da facilitação de carteira, aquela Isso, coisa isso. toda, né? Que pôde dirigir com carteira Aí do B. trailer ele tira algumas dúvidas e passa muitas vezes para o motorhome na sequência. Ou fica no trailer, né? Mas é que também, que nem o trailer. O trailer, ele é um custo-benefício melhor para aqueles casal mais jovem. Depois pode migrar ou não, ou aperfeiçoar, né? Pegando o gancho do Gilvan, o que foi interessante, que está atrelado ao perfil? Ele é um casal jovem, né? Ele tinha um mini trailer teu, tu que indicou ele para nós, e foi muito engraçado. Eu trouxe o Winnebago de São José e eles vieram para conversar comigo sobre a venda do trailer. E o que aconteceu? A esposa entrou no Winnebago e ali não saiu mais. Não induzi, não falei nada. E eles estavam com um outro projeto contigo, muito mais off-road. Talvez em preço seria semelhante. Ele botou na balança o que seria bom ou ruim para ele. Daí ele ficou bem na dúvida. Então eu falei, como o Gilvan ele veio por indicação tua, se ele veio de indicação tua, tem confiança, então a carta já assinada embaixo, e eu percebi uma certa dúvida dele. Falei, Gilvan, vou fazer o seguinte, como eu tenho um Winnebago que é da loja lá, falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou te alugar ele, não vou te emprestar, vou te alugar. Tu vai pagar pelo fim de semana, porque se tu não comprar comigo, eu não vou ficar chateado. Tu faz a tua experiência e tu decide. Dito e feito. Ele ainda ficou na dúvida quando eu vou comprar um novo, comprou um zero. Então, assim, de acordo com as características, ele tinha um mini trailer bem off-road, né? Tava fazendo uma outra e comprou um trailer totalmente nada a ver, no sentido do que ele procurava. Sim. Talvez nem ele sabia. Né? Então, É a possibilidade que bateu na porta. Ele chegou ali, tinha aquele trailer, a esposa gostou, né? Achou o produto que era agradável para ela. Trocar ideia. Experimentaram e compraram. Exato. Entendeu? Então, isso é exatamente o que a gente estava falando de possibilidades, né? Voltando naquele assunto de novo. Tava ali, tá na cara. Então, essa coisa da Itu trazer esses trailers foi algo fantástico para o mercado, porque é um pensamento, é uma visão de fora de uma realidade que nós vamos estar daqui 10 anos vivendo aqui. Entendeu? A gente está ainda defasado em algumas coisas. E a gente falou de perfil jovem de cliente, hoje está bem assim em alta essa questão do faça você mesmo. Né? Uhum. E aí o público jovem que quer viver a vida, que é o que está acontecendo agora, né? Tu olha no Instagram, o que mais tem é van e ônibus e tudo mais. E aí quando a gente fala em custo, vocês vão perceber que tem muito casal jovem fazendo ônibus, né? Então, por quê? Porque o custo do ônibus é baixo. Sim. E aí a ideia do faça você mesmo. Quanta gente que começou fazendo viagem assim, fez um ônibus, vendeu e depois acabou, não, acho que me adapto numa van. Não, vou ficar com o ônibus mesmo. Então a facilidade de informação acaba trazendo isso. E essas coisas de aproveitar e viver a vida, que é a tendência, digamos assim, hoje faz com que as pessoas elas tenham experiências diferentes. E às vezes para um lado bom e às vezes do lado ruim. Exemplo, tem uma cliente nossa que ela fez uma van com a gente e ela comprou a van e ela mesma ia fazer a van. Ela sozinha, entendeu? E aí ela viu que não ia conseguir fazer ou não ia ficar do jeito que ela queria e aí veio até a gente para realizar aquele sonho que ela queria. Então a gente fez a van do jeito que ela queria. Que talvez se ela fizesse não teria ficado pronta no tempo que ela queria, não ia poder aproveitar, porque hoje o tempo, acho que é dinheiro. O tempo é dinheiro, é o bem mais caro. Então, para ela, no caso, foi satisfatório. Ela investiu talvez um pouco de dinheiro a mais no que ela queria fazer, porém, ela teve antes do que ela esperava. Né? Depois ela falou, se eu fizesse, e o pessoal do Rio de Janeiro também, a mesma coisa, chegou a van, cheio de coisa dentro, né? Vaso, pia, tudo. Já estava tudo pronto para fazer. Mas ele até começou, né? Botou o piso, né? Ele fez isolamento, aí foi que nem falava. Só te cortar. Chegava no final de semana, ele ia fazer. Chegava no domingo, ele cansado. Só que nunca saía do
coisas. Aí um dia, por insistência da família, eles, não, vamos fazer, vamos achar uma empresa para fazer. Onde foi o seu Ivan que indicou nós, eles fizeram com nós lá. Caiu lá no Ivan de Caiu novo. no Ivan e caiu. Então é até esquisito a gente falar tanto do Ivan, tá? Só para deixar claro, ele não é meu vendedor nem nada, mas é meu amigo e confia no nosso trabalho. Sim. Como eu sou consumidor do produto dele, ele indica o meu produto. E ele também fornece para várias outras empresas que ele também indica o serviço de todas essas empresas. Sim. Então, quando alguém chega nele e quer, ele abre o leque. Tem essa. Quer a minha opinião? Essa. Entendeu? Ele faz isso. Isso é bem legal, porque assim como as pessoas vêm pra gente e dizem, qual que é o material que tu usa? Eu uso esse e esse. Tá. Tu conhece o fulano? Tipo, não. Vamos ver. Daí a gente vai atrás de um fornecedor novo, um produto novo. Enfim, hoje no mercado tem facilidade disso, né? Tem muita gente, muito produto, muita informação. Então a gente pega, filtra, né? Filtra tudo isso e tira só o resultado do que a gente quer lá no final. Não, isso serve, isso não serve. É que dá a característica cara de vocês, né? Porque, assim, o mercado em si, ele tem vamos lá, a indústria mais linha de produção, a indústria de personalização, a indústria do artesanal, caseiro, né? Mas a essência, tudo para atingir o mesmo resultado, né? Que é a pessoa ter seu regenerativo e aproveitar porque não sabe o dia de amanhã. Sim. Mudando um pouquinho o assunto de saco para mala, o que a gente falou em tendência, isso ficou na minha cabeça no último episódio. Na produção, qual é a tendência do furgão a chassi que está tendo? Por exemplo, nós temos uma febre de Sprinter na Mercedes, caso da Estrela. A estrela que eu me refiro é o símbolo, né? Consequentemente, a gente vinha de um período que também se usava bastante, se usa a Renault Master. E está abrindo o mercado para outras vans, né? Evidentemente que para fabricante difere, né? Porque tu quer produzir. Isso é um ponto importante de ver, porque, por exemplo, vamos falar que tem empresas que são conhecidas aqui, que só fazem, por exemplo, Renault e Sprinter. Sim. Tem empresa que só faz Sprinter e Iveco. E tem empresas que faz todas, por exemplo, nós fazemos todas. Mas qual que é a diferença disso, tá? A diferença está no CAT. Porque se tu vai fazer uma van nova, um produto novo, no nosso entendimento, tu vai ter que fazer um CAT. Ou a gente emplaca ela como artesanal, direto para o cliente, né? Única, sem alteração do carro, ou quando tem alteração, tu vai ter que fazer um CAT. Então as empresas que trabalham em linha... Ou que tem a CAT, isso gera um custo e um espaço muito grande. Fazer uma CAT de todos os modelos fica ruim, né? Fica caro. Fica ruim. E aí, por exemplo, a questão do chassi cabine, vamos voltar a falar de tendência então, né? Por exemplo, teve um boom ali em 2016, 17, que saiu muita Sprinter. E aí deu aquele problema de entrega, teve um problema de entrega desses carros lá da fábrica, né? E aí não vinha. E aí algumas pessoas que queriam carro naquele período acabavam comprando outros carros. Por exemplo, se não era Sprinter, era Iveco, era Renault. Então se gerou muito produto em cima de Renault. Então a maioria das empresas faz Renault também. Daí agora, com o passar do tempo, a própria Mercedes, depois desse, digamos, gap de entrega, o modelo deles mudou. Agora, 1 ano e pouco atrás, mudou o modelo. 2 anos mais ou menos, mudou o modelo. E aí, o que aconteceu? Esse modelo novo, ele veio tão tecnológico, tão avançado, que tu não tinha um outro carro que comparasse. Então, tendencialmente, quem quer um carro bem tecnológico e bem completo vai comprar uma Mercedes. E quem queria um carro mais básico, mais barato, ia comprar outras marcas, né? Até o momento. Renault e tudo mais, porque sempre foi um carro mais barato. A Iveco já era um carro mais, né, parelho. Só que agora, nesse período de pandemia, surgiram outros carros. Surgiram, por exemplo, a Transit da Ford. É um carro muito bonito. Eu não andei nela ainda. A Ducato surgiu. A Boxer. E isso voltou de novo. E a própria Renault fez agora um modelo novo. Que upgrade, né? o lançamento. E a gente vai estar recebendo uma semana que vem, inclusive, para fazer uma montagem aqui para o pessoal de Gramado. Então,
a tendência está muito relacionada ao que a fábrica disponibiliza. Então, se você quer hoje um carro tecnológico, todos são. Se você quer um carro bonito, todos são. Quer um carro econômico, todos são. Com pequenas diferenças entre eles, né? Então, Sim. o carro mais barato às vezes não é o mais econômico, e aí você vai ter que fazer isso, a gente vai ter que sentar, tomar um café lá e eu explicar qual que é a diferença Na entre eles. verdade, o que é o poder de decisão? Primeiro, o que tu quer gastar. Isso. Se vai estar dentro do teu bolso ou não. Segundo, o que eu vejo, característica do produto em termos de produto. Por exemplo, porque se dá bastante a discussão de... A necessidade, no final, né? Também, mas eu quero dizer assim, a tração dianteira e traseira. Uhum. Que no meu ponto de vista de uso, isso não é uma discussão de a ponto de tomar uma decisão, mas ok. E terceiro, principal, é o pós-venda da concessionária, ou seja, as peças. Ah, porque se eu vou para o Nordeste, se eu vou para a Argentina. Então, quem ganha mais ou menos, entre aspas, a competitividade se dá pela Sprinter. Sim. Porque ela tem na América do Sul, a fábrica na Argentina, etc e tal. Porém, por exemplo, a Renault, eu sou muito fã da Renault. Eu gosto muito da Renault Master. Ela é econômica, eu acho ela mais carrinho, assim, então... E o modelo novo agora tá lindo, né? Mas só trocou a frente e o painel, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? Às vezes as pessoas, comercialmente falando, até a própria Sprinter tem mais procura, mas às vezes as pessoas não podem se atrelar só a isso. Ao que, Kirsch, o que tu acha? Eu vou na Sprinter porque isso, tá. Mas e se eu for para a Iveco? Vamos comparar. Às vezes a Iveco tem coisas que as pessoas não sabem que sobressai Com certeza. a Sprinter, por exemplo. Né? Então até não vou fazer comparativo, né? Mas é isso que as pessoas têm que se saber qual é a diferença entre elas, né? Isso. Vamos fazer uma conversa um pouco sobre isso, então, sobre a diferença básica. Vamos falar um pouco sobre, por exemplo, Iveco. Vamos comparar as 3 marcas que têm mais procura no mercado, né? Sprinter, Iveco e Renault, tá? Os 3 modelos têm furgão e tem chassi cabine. Então você pode fazer tanto um furgão quanto um chassi cabine, que é o classe C, que é esse aqui, né? Então a diferença básica, a Master, ela é para carteira B, 3.500 quilos, mesmo para carga quanto para motorhome. É o primeiro ponto dela. A Sprinter, se ela for a 516, por exemplo, para carga, ela vai ser carteira C, porque é profissional. Se ela for para motorhome, ela é carteira B. Então ela ainda fica dentro da carteira B. O Iveco, na versão de furgão, o maior furgão é o 55, né? Então ele ainda fica dentro da carteira B. Então, falando em termos de carteira, todas as 3 ficam dentro da carteira B. Falando em questão de peso, a Renault, ela tem a tara dela em torno de 3.500, 3.700. A capacidade de carga é menor, né? A capacidade dela é a menor. Em segundo lugar, em termos de capacidade máxima, a Mercedes é 5 e a Iveco 5,5, tá? Capacidade de carga de furgão. Que isso está atrelado ao quê? O quanto tu pode botar de carga em cima, ou seja, quanto maior a capacidade de carga, para fabricar é melhor. Tu Sim. pode adicionar mais coisas, né? Fica um carro mais completo, né? Então, os carros de entrada que a gente fala, que é o carro standard, ele sempre fica um pouco abaixo do peso. Quando você vai começar a colocar opcionais, que eu falei que pesa. no outro vídeo até falei que tem uns 50 opcionais que dá para colocar no carro, se tu colocar tudo, precisa de um reboque para levar. Então, basicamente, assim, tu tem a possibilidade de fazer, mas não significa que você vai colocar todos. Então, assim, a Master, via de regra, é a mais econômica delas em termos de consumo de combustível. Em segundo lugar, a Sprinter e em terceiro lugar, a Iveco, tá? A questão de motorização, da tração. A Iveco, ela é tração traseira com cardan, a Sprinter é tração traseira também, e a Master é a única com tração dianteira. Então, isso é uma diferença, mas é que a Master tem a característica de carro, é um automóvel. Sim. E aí, falando em questão de automóvel, ela é a mais baixa. Do chão, a altura do chão até a carroceria é a mais baixa, então tem que ter um pouco mais de cuidado onde tu vai entrar com ela. A Sprinter é o segundo, e a mais alta do chão Iveco. de todas elas é o Iveco. Mas para tu ver o que isso tem a ver. Não é porque a mais baixa é pior. Por exemplo, a Renault, claro, a gente acho que nem é nosso papel hoje aqui fazer um comparativo, mas é só para as pessoas terem a ciência que tu tem
ou tu perde ou tu ganha. Por exemplo, tu falou, a Master é dianteira. Tudo bem, porque é patina. Eu já vi Sprinter patinar com tração traseira. Por exemplo, a Renault, ela tem, como é tração dianteira, ela tem mais espaço para botar uma caixa de detrito servida maior do que a Sprinter ou a Iveco, por exemplo, né? Então, a Renault ela é um pouquinho mais quadrada, então internamente não fica tão abafado. Então, tem um perde e ganha que quem vai tomar a decisão é quem está buscando. Mas eu acho que o intuito de falar sobre isso é alertar o consumidor que não é uma via de regra, porque o fulano tem que ser isso. Abre um pouquinho mais a cabeça, carro zero é carro zero, não vai dar problema. Até 100 mil quilômetros, pelo menos, não vai dar São problema. casos específicos, né? São casos específicos. Tem 2 clientes, por exemplo, que tinham um Renault e fizeram um Mercedes porque o camping deles era selvagem. Por exemplo, um pegou a Transamazônica e disse que a Renault era muito baixa para andar lá, e o outro pegou neve no Chile, disse que daí com a tração dianteira era mais complicado e daí ele pulou para a tração traseira. Só. Mas porque ele teve a experiência dele, não foi atrás de ninguém. Exato, eles fizeram, um foi para o barro e teve problema com a Renault no barro, naquele caso não quer dizer que todos vão ter, então ele foi para a Sprinter por conta da rodagem e eixo duplo traseiro e também por conta da tração traseira, e o outro cliente por conta da neve que puxava na dianteira e ela acabava Traseira jogando. Jogando a traseira, então foram experiências individuais de cada um. Por exemplo, eu tenho as minhas e cada um vai ter as suas. Sim. E hoje a internet está muito difundida e as pessoas elas acreditam em tudo que elas ouvem, né? E aí chegam na empresa, porque o fulano falou que tal coisa. Cara, aquilo é a experiência dele, entendeu? Por exemplo, esse pessoal que faz o motorhome, faz os vídeos e faz toda aquela vida no motorhome, construção, é bem legal, mas tem coisas que não aparecem no vídeo. E outra, olha quem é o perfil, olha ver se você vai conseguir fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Não quer dizer que que o outro fez, você pode fazer. É óbvio, né, que o sol nasceu para todos e todo mundo pode, Sim. mas não significa que todo mundo vai. São gostos diferentes também. Cada um sua experiência, né? Com certeza. E falando de tipo de carro, daí para linkar com isso, exemplo, se você quer um carro grande, o maior carro possível no classe C tem que ir no Iveco. Porque pela capacidade de carga. E pelo alongamento de chassi. Por exemplo, o Iveco faz até 8,70 metros, para eu ter uma ideia. Na Sprinter chassi cabine, né, falando agora em chassi cabine, o Iveco 8,70, a Sprinter é 7,5, dá até para fazer 7,80, eu não indico muito porque ela fica muito pesada. Sobrecarga, né? E fica muito traseiro também, muito balanço traseiro. E a Master é um carrinho pequeno. Só para fazer, velho. Dá até para fazer um chassi cabine, mas ele é bem restrito em termos de baú. Tem que né? fazer ginástica, né? Por causa do peso. Ela fica. Tem empresas que fazem, né? Chassi cabine na Renault, mas aí tem que ser um caso muito específico. Assim, eu vejo que a pessoa quer o carro com o menor custo possível, com o mínimo de coisas possível, entendeu? E aí é o carro certo. Agora, se você tem uma família grande ou média e você quer um carro com mais pontos de atendimento, quer um carro tração traseira, aí tem os outros porém, né? Mais alto, com mais capacidade de pessoas e capacidade de carga, Sprinter e Iveco, é o que tem no mercado. Claro, aí tem caminhão, 912, aí Volkswagen e tudo mais. Aí já é outra categoria de carro. Sim. Mas em termos de tendência, hoje a tendência é van de todas as espécies, né? E tipos e chassi cabine. Então é o que está, digamos assim, em alta no mercado hoje. Essa é a tendência. E as empresas que entraram no mercado fazendo isso é pelas facilitações todas que nós já falamos, né? Que acabam fazendo furgão e acaba tendo uma gama muito grande de possibilidade de furgão. E aí nós vimos comentando no carro, até eu e o Matheus estavam falando, que às vezes a empresa tem aquela capacidade produtiva para aquele produto, mas a capacidade criativa fica limitada. Então a gente brinca que se a gente fizer 20 carros, 20 são diferentes, né? Porque são 20 clientes diferentes. A gente não vai fazer os 20 iguais. E já é uma proposta diferente das montagens em série dos fabricantes. Mas, enfim, tem gente montando van em Master, tem gente montando em Transit, tem gente montando em van em furgão usado, né? Então, tem mercado para todos os tipos de produto. Só tu se munir da informação para
porque a gente falou, eu sou um cara que pensa em todas as possibilidades, que a gente Sim. falou também esse perfil. Por exemplo, vamos pegar 3, né? Mas não estou classificando Ducato, Transit e Boxer. Uhum. São veículos que não tem tanto no mercado. São similares, assim. Né? São similares, mas por que não tem? Ela tem um motivo por quê. Não vou neste podcast explicar o porquê. Mas se atentem a isso, porque tem um motivo também. Não quer dizer que não possa ser feito, né? Então é bom enfatizar. O que a gente está falando aqui não é um comparativo de bom ou ruim, né? Sim. E sim que há possibilidades para tudo, para todos, com as suas características. Até porque às vezes o custo-benefício é bem interessante, né? É. Se for olhar o custo-benefício de um produto desse, é bem interessante. Sim. Bom, eu acho que da minha pauta aqui, dessa vez eu fiz uma pauta, né? Eu tava copiando. Pela primeira vez na vida. Não tem como Nunca fazer antes pauta. visto nesse A única coisa que ficou pendente, talvez antes de nós ir para o encerramento, eu coloquei aqui processo de montagem, que tu tinha comentado que no episódio anterior a gente falou, talvez a gente não aprofundou algum tipo de pincelada assunto. ali só no O início. que eu coloquei aqui, o que é o processo de montagem que tu queria falar mais ou menos o quê? O processo de montagem é quando o carro chega na empresa, né? Que a gente falou ali do que vocês fazem. É desmontado o carro, aí parte para a primeira etapa, que é a parte feito da montagem inicial, quando é chassi, feita toda a estrutura, no furgão é feita a montagem de forração por dentro. As aberturas. Para a segunda etapa dos móveis, mobiliar o carro, né? Isso aí, todo esse processo, assim, é um processo bem... Não vou dizer complicado, mas é um processo de ser bem feito. Para lá na frente, quando chegar no acabamento, não ter... Ser pensado, né? Não ter problema no acabamento. Não tava perdendo tempo para fazer acabamento. Tentar deixar o mais mastigado possível para o acabamento lá. A gente resume as etapas, na verdade, né? O Nathanael está resumindo as etapas, só que cada etapa tem subetapas, né? E aí a gente tem... das subetapas tem mais subetapas. E assim vai, e assim vai. E todo dia a gente vai aumentando aquele cronograma, digamos, de tarefas que tem que se fazer. Mas é bem interessante para o cliente que quer montar um carro, assim, que... Às vezes as pessoas não têm interesse de saber como é feito. Hoje eu vejo muita gente não está muito interessada em como vai ser feito. Ela só quer que seja feito daquele jeito. E a gente vai fazer. O que está por trás vem na confiança. Então, a gente fala, isolamento térmico, é manta, é EPS, é revestimento, aí tem que fazer um buraco na lataria. Às vezes a pessoa nem se percebe que eu quero uma cozinha externa. Tem que fazer um buraco na lata. Entende? Daí já teve cliente, no caso... talvez tem que perder espaço interno. Para botar na rua, né? Exato. Foi o caso do cliente que chegou semana passada que agora eu quero botar um gerador e não sei o que. A gente teve que realocar, a gente teve que refazer todo o projeto do bagageiro do carro e lá da frente para levar umas coisas para frente para poder colocar tudo que ele queria dentro de forma que não ficasse ruim. Entendeu? De forma que ficasse fácil de utilizar, que não tivesse atrito entre gás e por exemplo, e o gerador, a parte elétrica e hidráulica, não tivesse risco, a ponto que os sensores ficassem em lugares que dê para dar manutenção e tudo mais. Então, não é simplesmente eu não quero. Não, às vezes não dá, mas a gente tenta sempre ajustar da melhor maneira possível. Né? Não tem um cara, o Laranjeiras, conhece o Laranjeiras, né? Ele sempre falava assim, não tem café de graça. Ele falava assim. Ninguém faz milagre. Não tem café de graça. E o Laranjeiras foi um cara que fez um primeiro chassi cabine em Renault, lá na Vetura até. Eu lembro que a gente fez em 2004. Acho que a gente vendeu esse carro recentemente, faz 3 anos atrás, o Clean. O Clean, né? Quadradinho, era bem legal aquele carro. Era bem legal a planta. Mas é uma proposta bem reduzida de carro, né? Para esse tipo de chassi com um pouco peso. Sim. Outra coisa que eu queria falar, quando estive agora na Europa, né? Aí eu vi a Renault com roda duplo. Tem lá, né? Tem. Na verdade, lá tem muita coisa que aqui não tem, né? A Renault tá chegando agora, já tem 4 anos. Ali me Carro automático tem um monte. É os 10 anos de gap que a gente tem aí que entre lá e aqui. E aí tem várias coisas que a gente... mas por que não tem? Tem vários porquês aí que a gente também... Claro. Por exemplo, a Mercedes. Tá? Vou falar algo que eu ouvi, tá? Fora, digamos assim, ninguém assina, mas é o que eu ouvi, que
para colocar caixa automática nesses carros da Mercedes, precisa ter um pós-venda, precisa ter um ponto de atendimento, porque no dia que começar a dar problema, daqui a alguns anos, vai começar a dar problema nessas caixas automáticas. E quem que vai dar manutenção? Não tem gente para dar manutenção. Então, olha como que eles pensam nas coisas. Não vão colocar um produto no mercado que vai ficar desatendido. Porque se as empresas, se as oficinas não se especializarem e tiverem pessoas específicas para fazer esse tipo de trabalho, não adianta ter um câmbio que vai ter uma vida útil de 3 anos e depois eu vou ter que jogar fora. Mas aí também tem uma coisa, né, na questão do câmbio, por exemplo, é a minha opinião, Felipe falando. Por exemplo, todo mundo diz, né, eu quero carro automático, tá certo. A pessoa que tem condições de fazer um motorhome zero, ela provavelmente o carro dela já é automático de passeio, né? Então ela quer comodidade. Nem que ela paga 50 mil a mais por uma van que seja. Mas é olhar para o mercado. Por exemplo, a Europa, né, nos Estados Unidos, o mercado é enraizado cultural motorhome. Então eles têm uma grande fatia que a concessionária, né, a montadora produz para veículo recreativo. Sim. No caso, para o Brasil, a nossa fatia ela é pequena. Até um pouquinho maior do que era antes, porque hoje a Sprinter vende o modelo... Oi? Eu tava lembrando uma coisa engraçada que agora o Wilson falou, que na Europa, quando eu estive lá, falou que a Renault vem com rodado duplo atrás, né? É engraçado como eles entregam os carros. Eu vi 2 Renault de cabine, uma cabine virada de costa para outra, ligada no mesmo chassi. Assim, tipo, para transporte, sabe? Eles uniam uma na outra, porque aquele rodado traseiro é feito na fábrica do motorhome. E nem vem só a cabine com um pedaço de chassi. Para eles customizar como querem. Isso, daí fica as costas das frentes assim, chega na fábrica, eles abrem, parecido com o Scania, quando ele vem toco assim, ele vem curtinho para que você mande alongado o tamanho que você quiser. E lá eu achei bem legal isso, as Renaults, uma de costa para outra interligada pelo chassi. Chegando na fábrica, ela é solta ali os parafusos e aí encaixa numa carroceria pré-pronta ali, tá feito o motorhome. Scania, né? Quando eles fazem montagem em cima, ele vem assim. Regulagem. Ele vem, então tem muita opção e eu achei que, pelo comentário do Wilson, eu achei interessante isso. Por que é rodado duplo? Não que a Renault seja rodado duplo. Mas a adaptação lá, permitiu isso. Exato, a fábrica do motorhome põe um rodado isso. duplo. E isso tem a ver com que não que talvez não possam personalizar um câmbio, uma terceirizada a ver com a Mercedes para botar o câmbio automático. Mas o que eu quero dizer com o comentário que eu estava fazendo? Que o nosso mercado, o motorhome, ele é muito pequeno perto do que a Sprinter era para outras finalidades. Sim. Também para motorhome. Hoje nós temos o modelo da Sprinter para motorhome, que foi um tipo de veículo que foi desenvolvido para ser motorhome, né? Mas teoricamente não altera em nada uma para outra. Na verdade, né? ele é adaptado para motorhome. Não, o que muda ali é uma variação da ambulância para motorhome. É o banco dianteiro e acho que a roda de alumínio. Na 416. Na 416. Na 500 nem tem a roda de alumínio. Isso é outra coisa. No Brasil não tem roda de alumínio para 516 pela furação. E aí nos Estados Unidos tem. E aí, por quê? Tem muito porquê aí que a gente não sabe explicar. Isso, mas que nesse da caixa automática, o que eu acho, tá, Felipe? Por que a Sprinter vai trazer uma caixa automática, sendo que a maioria das utilizações dos furgões são para carga? Para motoristas, sejam quais cuidados tem para danificar um produto que ele requer um pouco mais de cuidado. É uma visão comercial, né? Exatamente. Visão comercial do negócio. Vamos trazer um carro automático e largar, por exemplo, numa empresa que faz entrega, porque a deteriorização daquela caixa vai ser muito rápida. Ou a própria estrada, produto, né, que não permita andar em qualquer tipo de lugar. Sabe, talvez não faça sentido comercialmente falando e até para as empresas pagarem a diferença num carro desse, não vai vender, né? Vamos dizer assim, não vai vender e aí acaba ficando ali engasgado e o produto pode não vingar. Todo mundo quer, só que chega na hora ninguém compra. Um exemplo, a gente lançou a tela mosquiteiro para porta magnética. Nossa, na feira todo mundo ligava para nós depois da feira que queria a tal da tela mosquiteira. Fui lá, mandei produzir lá umas 10 telas mosquiteiras. Ninguém comprou. Aí liguei para as pessoas que estavam interessadas, até agora ninguém fechou. Entendeu? Então, assim, a diferença entre eu quero e eu vou é diferente. É bem diferente. Entendeu? Então, só que a gente pensa num pensamento muito romântico nessas coisas. E a Mercedes, não, lá na fábrica, lá na matriz, é
preto no branco, e acabou. Não vou fazer por causa disso, e deu. Então, e a gente só dá o amém aqui. Não tem muito o que fazer. E trabalha em cima do que pode. Exato. Bom, vamos chegando ao final do podcast. Algum comentário a mais ou a menos que alguém, daqui a pouco nós entramos em outro assunto, ficou no ar, esquecemos de Eu complementar. gostaria de falar um pouco da sala expansiva. Fala mais perto do microfone. interessante. A sala expansiva Da sala slide out. Slide out, que quando eu tinha 12 metros, né, eu passei para 9 e pouco da Industrial. Com a sala me deu uma amplitude maior, né, nesse sentido assim, né, de Espaço. espaço. Daí eu não senti aquele impacto do carro de 12 metros para 9, que seja, né? É que a área de circulação principal é a sala. É né? a sala, né? Então, agora vendo aquele carro que vocês estão fazendo para nós também, que é aquele estilo ali, né? Aí também senti esse progresso, né? Que é um carro pequeno, que tu tem um baita espaço lá dentro para Sim. praticamente 6 pessoas, né? Seria, no caso, 5, 6. O interessante desse carro é que além do slide, que tem 2 metros por 50, que amplia a sala toda para fora, quando montar uma cama, ainda tem um corredor, você pode cozinhar e pode ter um casal dormindo na sala. Fechado, né? O slide fechado. Fechado, ainda fica um corredorzinho. E quando você, digamos, a cama de cima da cabine, ela ficou com 2,5 metros por 1,30 m. É muito grande aquela cama de bem cima. grande, E dá para ficar sentado na cama. Então eu vejo que às vezes a gente vê produto que não tem, mas não atende. Sim, tem as coisas, mas não tem que atende. entrar de frente e sair de costa. E aí, o quarto do fundo, por exemplo, a gente ocupou toda a porção traseira. Tem ou é 2 camas de solteiro, ou é uma cama de casal, era 1,88 por 2,5. Então dá para dormir em todos os sentidos. Aí quantas pessoas vão dormir é indiferente. E além de tudo tem os armários, tem todo o acabamento. Esse carro vai ficar muito legal, muito interessante. Vai ser um produto, um custo-benefício muito bom. Mas foi legal esse carro, porque a gente sentou, trouxe quem produz e o que a gente vê na prática dos carros que tem no mercado. Como a gente é revenda, a gente vende todos os tipos, todas as marcas, e a gente tem um contato direto com o principal, que é o cliente, é a voz, o que ele busca, a necessidade. Então a gente consegue pegar isso e trazer, nós vamos fazer isso aqui. Tudo que vocês ouviram durante todos esses anos vendendo o carro foi compilado num modelo. E aí esse modelo... E que não é novidade nenhuma. Não. É que a gente tende a inventar muita coisa, né? Inventa soluções para uma coisa que já... Inventar a roda, né? A roda já tem, tá ali, é redonda, ela gira. Copia. Então as outras coisas são consequência disso. Deu um baita porta-mala ali também, né? Sim, ficou uma bagageira, dá 1,30 por 1 de altura, cabe uma pequena moto lá. Mas falando sobre a questão do slide, voltando um pouco ali só, é uma diferença gritante um carro com slide e um carro sem slide. Tem bastante. E isso comercialmente, até a gente falou no anterior, que a gente até falou que a Vetura, ou não sei se foi a pioneira, mas também não importa, foi a Vetura, a Turiscar, naquela época não pegou, e de um tempo para cá, todo mundo que é um carro de médio porte para grande, não um furgão, todo mundo quer com slide. Né? Isso ficou esquecido até, voltando nisso, eu lembro que a gente falou que teve esses carros com slide lá, a Vetura fez em 97, acho que foi, e depois ficou um gap grande assim, ó, entre fazer de novo. Eu lembro que na Vetura a gente demorou um tempão para fazer de novo um carro com slide. Aí quando voltou o carro com slide, cara, daí era tendência, aí todo mundo queria. E até hoje? E até hoje, lá não tem um carro que eles façam, acho que não tem slide. E talvez por isso, que nem assim, tu pega um carro de 7,5 metros, um de 9, com slide, não faz a falta de ter um carro de 12. Exato. Não quer dizer que as pessoas hoje não consomem carro de 11 ou 12 metros, porque é o gosto, o perfil. Mas isso, no caso do pai, que ele é um cara acostumado com um carro de 12,5 metros, foi um de 9 e pouco, que ele não se sentiu apertado, porque o slide trouxe talvez maior espaço do que ele tinha antes. Sim, numa proporção que faz mais sentido. Esse. É verdade. No chassi gabine, no caso, tu vê ali que tu tem espaço no corredor, mas no furgão já é apertado, né? O furgão, ele sem um slide, ele fica bem limitado. Então aí é questão de perfil. Como a gente estava falando, a gente vai fazer um furgão que o cliente vai levar, quer viajar, quer andar com ele, assim, mais do que dormir. Até falou assim, se eu precisar dormir no hotel, eu vou dormir. Então é um furgão que ela quer levar 6 pessoas dentro.
numa Renault. Então, assim, vai ficar ruim? Não, não vai. Mas para o propósito que ela quer, que é viajar e Levar. se precisar dormir um casal, 3 pessoas e tal, vai dar? Beleza. Então, a pessoa tem que entender isso. Sim, que bom. Então, ela entendeu, perfeito, porque o propósito dela, do casal, é viajar. O propósito não é acampar. Olha só, vê como que o perfil muda. Esse casal, eles querem viajar, conhecer lugares, fazer descobertas. Então, eles vão viajar, vão levar a família, sei lá, mãe, pai, filhos e tal, e vão conhecer lugares. E eles não vão abrir mão de ficar em um hotel, talvez. Mas, se no percurso eles estiverem rodando e acharem um lugar legal que não tem estrutura, eles vão ficar dentro do motorhome. Entendeu? Vão ficar no motorhome. Então, é uma van, um carro de passeio, que hoje tem carro de passeio de $500 mil tranquilamente, acaba se tornando uma van super confortável, econômica, que faz, além do trabalho do carro de passeio, o trabalho da casa. Show. Então, junta o útil ao agradável. E também é perfil, é outro perfil de cliente. Então tá, pessoal, vamos encerrando. Mais algum comentário? O papo acaba sempre sendo bom, né? A gente vai prolongando. A ideia é fazer podcast de 1 hora, às vezes dá 1h30. Vamos encerrar, vamos fazer os agradecimentos. Até nesse episódio eu não fiz agradecimento para os patrocinadores, né? Então vamos começar agora a fazer o encerramento com os patrocinadores. Aqueles que chegaram agora, volta o episódio, procure os anteriores, que nós já temos bastante no podcast. Vamos para a ProHub, né, conexão audiovisual, aqui é o nosso estúdio em Porto Alegre, onde a gente está fazendo os podcasts, um belo local aí, obrigado por excelente atendimento de vocês e disponibilidade. Motor Trailer, a fábrica de motorhome mais antiga do Brasil, situado na cidade de Pirassununga, São Paulo, faz motorhome classe C, classe B, caminhão, camper, vale muito a pena conhecer. Um abraço para todos o pessoal lá. A Itu Trailer, a revenda de motorhome e trailer na cidade de Itu, nossos sócios Marcelo e Marcos, da loja da Kirsch Motorhomes e a C-Trailer em São José. Lá também você encontra a Itu Imports, que faz a importação dos trailers que a gente também vende em nossas lojas da UNB e da Jayco, além de ter uma oficina lá, até acho que eu esqueci de falar, a Itu também tem oficina lá, ela faz reforma, manutenção, enfim, né? Então, para você que é da região de São Paulo, pode procurar a Itu Trailer para fazer esse tipo de serviço, além de visitar a Equipa Trailer, que é uma loja de peça e acessório física dentro da Itu Trailer, né, que você pode comprar pelo site também, que está aqui. Você comprando pelo site ou citando que viu o desconto que viu o desconto aqui na PodKirsch, o cupom é KIRSCH5. Você ganha 5% de desconto. Acho que até no episódio anterior eu esqueci de falar do cupom. Sim, esqueci, né? É muita coisa para lembrar. Então você tem 5% de desconto fazendo a compra física ou pelo site. Ou visite a Itu Trailer ou a Kirsch Motorhomes SC Trailer em São José, que tem Equipa Trailer, tem clarabóia, bomba, antena, enfim, várias peças acessórias para você comprar e fazer a troca em seus veículos. A Kirsch Aluguéis, a nossa empresa de locação, situada na nossa revenda em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul e São José. Nós temos 2 vans que dirigem com a categoria B e 2 trailers também que dirigem com a categoria B. Nós estamos com cupom de desconto para as locações de abril e maio, de entre 5% a 10% ou 15%. Então entre em contato, fale com o Eduardo lá, fala que viu o podcast, quer o podcast, né? O podcast, que quer o desconto para você ganhar 10% até 15% de desconto nas diárias de locação dos nossos veículos. Em breve também nós vamos ter um classe C, né, fabricado pela Partner, que a agenda já está aberta. Carteira B também. Categoria B até 6 pessoas. Então estamos atendendo a necessidade do público aí. Então você pode fazer a reserva já está disponível no nosso site a abertura do calendário e também a tabela de preço. A Kirsch Motorhomes e SC Trailer, então em São José, a nossa outra revenda, lá também, diferente de Novo Hamburgo, nós temos uma oficina lá que possa atender você que tem um motorhome ou trailer para fazer rápidos reparos. A gente não reforma, a gente não faz
nada de marcenaria e também de pintura. A gente faz serviço rápido, que é o quê? Troca de clarabóia, de bomba, manutenção de aquecedor, tudo que sejam manutenções que sejam, não digo fácil, né? Mas que sejam de fácil acesso para nós servir o cliente. Aqui este Motorhomes e Trailers de Novo Hamburgo, onde a gente está mais situado e trabalhando lá, eu e seu Kirsch, vem nos visitar, tomar um café conosco, ver os nossos veículos à venda, seja usado, novo ou seminovo. A Tela Max, tão citado Ivan, principalmente nesse episódio. Tela Max, ela faz telas blackouts e mosquiteiros sob medida para motorhome e trailer, para você escapar do sol e também dos mosquitos, né? Agora com a dengue tem que usar, né? Tem que cuidar aí. Você fechando um pedido com o Ivan, você ganha 2 bonés, 2 chapéus, como diz o pai, né? Que usa bastante chapéu, que é o boné. Você fala lá pelo podcast e pega seu brinde fechando com ele, tá? E você que tem uma fábrica de motorhome trailer, queira abrir o portfólio de fornecedores, há uma excelente indicação da Telamax lá de Criciúma do Ivan. Um forte abraço. A Partner Custom, suspeito em falar, pode falar aí, tu agora, fala aí, o que vocês são, o que vocês fazem rapidamente aí, aproveitar o horário comercial aqui, o merchan. Não, a gente é uma empresa que fabrica trailer de motorhome, a gente faz manutenção, reforma também. Vende algumas peças, quando Vende peças também, fazem principalmente fabricação e personalização, né? Customização, né? Isso aí. Customização. E é legal, até esquecemos de falar, tu falou que fez um serviço da Winnebago para nós, um reparo, né? Para nós é muito bom ter essa parceria, né? Porque nós tínhamos parte de oficina na loja de Novo Hamburgo e resolvemos terceirizar em função de profissional, custo, etc. Então, isso é bem legal ter essa parceria aí para vocês resolver nossos problemas. Aproveitando o gancho, da mesma maneira que vocês contam com a gente para a manutenção dos veículos, nós tínhamos um veículo de locação que a gente tirou o veículo de locação. Então, o que acontece? A locação, se alguém sugere, a gente sugere vocês. Quero locar. Loca com a Kirsch, porque aí não diverge, não contrapõe os interesses, né? Sim. Então, porque é muito mais interessante para mim manter o serviço de manutenção para os veículos de vocês e não alugar os carros, porque é um know-how que a gente ainda não tem e a gente, por enquanto, não vai fazer isso, né? E então, torna a parceria bem mais interessante para ambos os lados, né? Não conflita os interesses, né? É isso aí. Beleza, bacana. A Eurohome, a fabricante de vans, né, de classe B, voltada para Renault e Sprinter, só fabricam esses tipos de veículos e nós somos vendedores deles, são da cidade de Novo Hamburgo. Inclusive temos veículos de locação da fabricante Eurohome. Um forte abraço pro pessoal lá. Nós na Eurohome nós até temos um desconto. Mas Felipe, nós temos pronta entrega também de verdade. De furgões. Dependendo do tempo do vídeo que você vê, nós temos 2 Sprinter 416, uma 416 e uma 516, a pronta entrega para quem está querendo comprar um produto de bate-pronto, né? Então, é uma oportunidade. Além disso, nós temos também uma parceria com a Kirsch Aluguéis, né? A Kirsch Motorhomes financia isso. O que é? Para quem alugar um Eurohome conosco, seja um pacote de 7 dias, 3 diárias, para quem quiser comprar um novo, reverte em desconto. Então, um test drive praticamente pago, né? Ou gratuito, né? Reverte o investimento em desconto por uma compra. Colchões bem conforto. Um abraço especial sempre para a Mari. A Mari é muito querida, está sempre nos prestigiando, apoiando. Até convidei ela para vir para cá. Uma hora ela vai participar conosco aí, falar um pouquinho da saúde e bem-estar da gente, porque a gente não se dá conta, às vezes, pequenos detalhes que fazem a diferença muito grande. Eu posso falar por conta própria, eu tinha problema de lombar e há horas ela me convencia para comprar o colchão e eu, não, é papo de vendedor, e no fim ela resolveu o meu problema com o seu produto. Então também é um produto de confiança, uma pessoa de confiança. A Mari, ela vende colchões sob medida para com foco maior, eu não sei como é que é a palavra, né? Mas mais ortopédico, mais para ajuste lombar, enfim.
Então, ela também faz sob medida para motorhome e trailer, atende bastante segmento à distância, também ela manda. Então, para você que está vendo esse episódio, desconto de 5%, citando o podcast lá com a Mari, você também ganha 2 travesseiros de ajuste de lombar ou cotonete, alguma coisa do tipo, que não é a minha área. Bom, próximo, a Sun Trailers, Mini Trailers, disponíveis para venda em nossas lojas, tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo e Goiás, 6 pontos de venda com a pronta entrega dos mini trailers. A Sun Trailers, ela produz, assim como a Partner, né? Mas ela tem um foco específico no mini trailer, sendo peça única de fibra, de vidro, com uma aerodinâmica e um peso super bacana. Um abraço pro pessoal lá. E acho que foi todos, e é isso. Obrigado à presença de todos da bancada, você que está até agora assistindo. Deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal e até o próximo episódio. Isso aí, Valeu, até mais. muito obrigado, até mais. Obrigado.